Olá a todos. Hoje, mais uma vez, nos reunimos para fazer o nosso estudo do Livro dos Médiuns. Hoje, quarta-feira, dia 9 de março de 2022. Estamos no capítulo 16 do Livro dos Médiuns, a segunda parte, quando trata das manifestações espíritas. Estamos falando de médiuns especiais. Então, vamos falar das aptidões especiais dos médiuns e o quadro sinótico dos tipos de mediunidade que a gente vai estar estudando hoje, no dia de hoje. Então, dando sequência, nós estamos no item 185. Kardec nos diz, de acordo com o que ele aprendeu com os espíritos, a experiência dele, ele diz que, além das categorias mediúnicas já enumeradas, porque nós já tratamos de algumas delas, né? A mediunidade apresenta infinitas variedades que constituem os chamados médiuns especiais, dotados de aptidões particulares ainda não definidas, abstraindo-se as qualidades próprias e os conhecimentos do espírito manifestante. Vocês imaginem, durante 11 anos, mais ou menos, né, e um pouco mais para trás, digamos aí uns 13 anos, que ele estudou a mediunidade, estudou as manifestações de espíritos, e ele foi acumulando esse conhecimento. A partir daquilo, 13 anos, e depois, são 150 anos pela frente. Então, muita coisa passou a ser realmente conhecida, quando naquele momento não era. Por isso que ele fala, apresenta infinitas variedades, a mediunidade, né? Apresenta infinitas variedades que constituem os chamados médiuns especiais. Por que médiuns especiais? Porque naquele momento era bastante restrito. Mas como nós vamos ver nesse quadro sinótico, né, o quadro resumido dos tipos de mediunidade, nós vamos ver quantas mediunidades tem, quantos tipos diferentes. Então, tem mediunidade que ainda nem se manifestou, algum tipo, né, de médium que não se manifestou. Alguns estudiosos dizem que Chico Xavier era o próprio Livro dos Médiuns, porque tudo que era tipo de mediunidade descrita no Livro dos Médiuns, ele tinha. Claro que ele fazia como que uma seleção, utilizava mais de um tipo de outro, mas ele era assim o médium mais completo que nós já tivemos conhecimento, né? E não é bairrismo, não é nada, não, é brasileiro, tinha que ser brasileiro, não é isso não, porque a gente já tem que pensar em termos de humanidade, já que nós estamos brasileiros. Nós não somos brasileiros, porque teve época que nem existia Brasil, né? E nessa época a gente estava em outros lugares, outros continentes, e então a gente tem que pensar de forma mais global, menos assim, localizado, né? Então, nós que tivemos o privilégio de conviver assim, somos da época de Chico Xavier. Então, nós soubemos dele enquanto ele estava vivo, enquanto ele estava encarnado. Isso é um privilégio, né? E próximo de nós, ou seja, no mesmo país, podendo comprar livros que ele tinha psicografado, então, no mesmo, assim, junto conosco, né? Ou seja, enquanto estávamos aqui encarnados, ou quando estamos, né? Então, junto. Então, vamos lá. Então, das variedades e dotados, esses médiuns especiais, dotados de aptidões particulares ainda não definidas, abstraindo-se as qualidades próprias e os conhecimentos do espírito manifestante. Então, olha só, abstraindo-se as qualidades próprias do médium e conhecimentos do espírito manifestante. Então, é esse binômio aí, tá? Médium e espírito. Então, essa junção, né, através da manifestação, vai dar característica, vai dar o tipo de manifestação e mediunidade que está acontecendo. A natureza das comunicações está sempre relacionada com a natureza do espírito
e traz o cunho da sua elevação ou da sua inferioridade, do seu saber ou da sua ignorância. Isso nos remete à escala espírita, que aí mostra como que está classificado o espírito. Então, do mesmo jeito que ali tem a classificação dos espíritos, na manifestação, nas comunicações, a gente vai ver que tipo de espírito que está se manifestando. Qual que é a ordem dele? Ele é de sabedoria? Ele é ignorante? Ele é inferior? Ele é elevado? Então, a gente vai ter essa manifestação do espírito, né? Ele vai demonstrar qual é a condição moral ou evolutiva, espiritualmente falando, que ele se apresenta. Mas, apesar da semelhança de grau, no tocante à hierarquia, há sempre entre eles uma tendência maior para este ou aquele campo. Então, pode ser que em algum momento tenha uma área cinza ali, que se misture e tal, mas a gente vai ver qual que é a tendência que ele está indo, para elevação ou para inferioridade. Os espíritos batedores, por exemplo, aqueles que fazem ruído, aqueles que fazem o movimento de objetos, né? Então, esses são os batedores, efeitos físicos, né? Os espíritos batedores, por exemplo, raramente se afastam das manifestações físicas. Entre os que dão manifestações inteligentes, há espíritos poetas, músicos, desenhistas, sábios, moralistas, médicos, etc. Então, sempre que tem, e nós vamos ver manifestações de efeitos físicos e manifestações de efeitos intelectuais. Os de intelectuais são essas manifestações inteligentes que ele fala. E as manifestações de efeitos físicos são essas que estão relacionadas aos nossos 5 sentidos. A gente ouve a manifestação, a gente vê a manifestação, a gente sente. Então, através dos outros sentidos, né? Então, quando ele fala, os espíritos batedores raramente se afastam das manifestações físicas, são porque eles são inferiores. Eles estão sendo, naquele momento que Kardec escreveu o livro, né, publicou o livro, então, eles eram espíritos relacionados com efeitos físicos, manifestações físicas. Não tinha muito a contribuir para conhecimento, mas tinha, sim, a contribuir em termos de comportamento e chamar a atenção para a humanidade naquele momento, né? Por que humanidade? Porque se manifestaram em vários lugares do mundo. Não foi só na França, não. Teve muitos lugares que eles estavam se manifestando. E então, já os outros de manifestações inteligentes, tem aqueles que são esclarecidos, aqueles que dominam alguma arte, algum conhecimento, que ele relacionou aí, poetas, músicos, desenhistas, sabe, tal, todos esses, médicos, né? Referimos-nos a espíritos de uma ordem mediana, porque num grau mais elevado, as aptidões se confundem na unidade da perfeição. Então, quando eles se manifestam, esses inteligentes, né, esses de manifestações intelectuais, eles, de uma maneira média, né, assim, eles têm, eles se confundem, né, na manifestação, porque eles têm assim, o mesmo tipo de característica, que é essa elevação. Mas ao lado da aptidão do espírito existe a do médium. Aí, tá vendo? Então não é só o espírito, é o médium também. Um instrumento que é para ele mais ou menos cômodo, mais ou menos flexível, e no qual ele descobre qualidades particulares que não podemos apreciar, que não podemos ter conhecimento. Então, o médium, ele é aquele instrumento mais ou menos, não é bem a palavra, perfeito, não é assim, mais ou menos apto à manifestação do Espírito. Então, vocês imaginem Emmanuel se manifestando através de Chico Xavier e se manifestando através de mim, caso eu fosse médium. Ia ser um desastre, porque eu não teria o conhecimento necessário, a aptidão, toda aquela
aquele conhecimento que seria a ferramenta para Emmanuel se manifestar. Ao passo que Chico tinha essas qualidades. Então, percebam que é sempre assim. É uma relação assim, que se complementa. Por isso, inclusive, que está além da afinidade vibratória, né? Os espíritos têm uma tendência a se manifestar através de um médium. A tal espírito se manifesta através daquele médium. Por quê? Porque ele tem o que oferecer, além dessa sintonia vibratória. Façamos uma comparação. Um músico bastante hábil tem ao seu dispor numerosos violinos que, para a pessoa comum, né, para o vulgo, serão todos bons instrumentos. Para quem não conhece, é tudo violino, né? Mas entre os quais o artista consumado, o artista realmente preparado, faz grande diferença. Então, todos os violinos não são iguais, percebendo nuances de extrema delicadeza que o farão escolher uns e rejeitar outros. Nuances que ele percebe por intuição, sem poder defini-las. Então, ele toca aquela série de instrumentos, né? No caso, violinos, e um ou outro ele fala, esse sim. Esses dias eu estava ouvindo uma entrevista de uma pessoa, eu não me lembro o nome do artista brasileiro. Eles estavam tocando num estado muito quente, eu não me lembro qual que era, do Nordeste, alguma coisa, e fazia muito, muito calor. E aquilo, para o instrumento, tinha que ficar afinando a cada pouco. Ele falou que tinha uns que não davam nem bola, mas tinha esse talento, esse artista, que eu não saberia dizer quem que é, porque não era um nome tão conhecido, que todo o tempo ele parava, né, por causa da gravação, para afinar o instrumento. Então, ele estava preparado, ele era esse artista consumado, esse artista que faz diferença entre um instrumento e outro, sabe perceber a diferença. Então, ele era perfeccionista, ele gostava de fazer tudo bem feito, e ele a cada pouco afinava o instrumento, porque ele saía da afinação, né? Então, é disso que ele está falando, né? O exemplo que ele está dando, que existem artistas ou músicos e músicos, né? Então, alguns realmente escolhem um instrumento. Aí ele fala, acontece o mesmo em relação aos médiuns. Apesar da igualdade de condições quanto à potência mediúnica, tem 20 médiuns aqui, né? Agora o espírito vai escolher, vai dar preferência, né? O espírito dará preferência a um ou a outro, segundo o gênero de comunicações que deseja transmitir. Eu gosto sempre de dar um exemplo, que é o Valdo Vieira e Chico Xavier. Alguns livros de André Luiz, eles tiveram os dois médiuns. Então, alguns capítulos foram escritos, assim, psicografados por um médium, outros capítulos pelo outro médium. E um não sabia o que estava escrevendo o outro, e compunham o mesmo livro, que se mesclavam, né? E dava a obra total, a obra integral. Então, por quê? Porque Chico tinha características que, para aquele assunto, não era suficiente. Tinha que se utilizar do outro médium que era melhor preparado nesse sentido, para aquele assunto. Já outros, era o Chico Xavier que estava preparado, e não o Valdo Vieira. Percebe, então? Há essa diferença, essa diferenciação que o espírito tem. Se tiver uma fila de 20 médiuns, um determinado espírito precisa se comunicar. E aquele médium que ele estava acostumado não está lá para fazer isso. O médium número 21, que seria o primeiro, né, na verdade. Então, o que ele faz? Ele vai e vê que aquele número 2 lá não está preparado. Ele vai para o outro, e vai para o outro. Até que ele acha um que esteja na condição. Mas não vai ser a mesma coisa.
do que aquele primeiro médium. Ele não vai dar a comunicação como era o fazer o trabalho, ou que qualquer ele que seja, através o que a mediunidade oferecer para o tipo de trabalho que exigir. Então ele vai buscando o plano B, plano C, plano D, até que ache um ali. Mas não vai ser a mesma coisa. Então, por isso a importância, alguns que conhecem já o trabalho mediúnico sabem da importância da assiduidade, porque ao longo da semana, ou nos dias que antecedem o trabalho mediúnico, o médium aproxima um espírito para que já vá havendo um preparo, que já vá havendo uma assimilação de fluidos e tudo isso. Aí, no dia do trabalho, o espírito se manifesta. E não há um grande choque vibracional, de vibrações, de energias. Então, por isso a importância da assiduidade, da responsabilidade e tudo. Agora, imaginem só, todo um preparo ao longo da semana, né? E aí, chegando o dia, aquele médium não aparece. Às vezes durante um mês. Sim, às vezes mais do que uma semana, mas se alguém quer falar, pode falar. Eu vi um ruído aí. Não, Luiz, foi eu que saí e entrei sem querer de novo, caiu. Tá bom. Então, essa a importância dessa assimilação de fluidos, essa simpatia, essa sintonia, isso existe, tá? Precisa ficar bem claro que a simpatia é mais por vibração e não pelo modo de pensar. Isso, a vibração e não a maneira de pensar. Tem gente, por exemplo, que fala assim, nossa, fulano só dá comunicação de espírito inferior, espírito trevoso, espírito... E fala, né? Será que ele é tão inferior quanto os espíritos? Não tem nada a ver. Isso tem a ver com constituição física, porque a mediunidade é física, tem a ver com a sintonia, tem a ver com o preparo. Chico Xavier fazia trabalhos de desobsessão, era o trabalho preferido dele, né? Assim, desculpa, isso foi opinião minha, né, tá? É melhor corrigir isso aí. Mas eu me lembro dele ter falado, e depois uma outra pessoa que era como é que chama? Que conviveu com Célia Diniz, falar. Ele dava assim, comunicações elevadíssimas, escrevia coisas elevadíssimas, mas ele se dedicava ao trabalho de desobsessão, recebendo espíritos muito inferiores, tá? Então, ele tinha esse lado também. Então Chico era inferior? Não, não tem nada a ver. Então, essa familiaridade com a vibração, esse tipo de coisa, e a condição do médium é que torna ele melhor para determinados tipos de trabalho, tá? Então, ele dá preferência a um ou a outro segundo o gênero de comunicações que deseja transmitir. Assim, por exemplo, vêm-se alguns escreverem, como médiuns, admiráveis poesias, quando nas condições ordinárias jamais puderam ou souberam fazer versos. Então, o espírito pode dar tudo aquilo que ele tem para oferecer através daquele médium, porque ele tem preparo para isso. Eu me lembro que na última reunião, alguém perguntou, e esse alguém foi o Rafael, ele perguntou se o espírito ele buscava conhecimento de vidas passadas, né, vida agora atual, e é exatamente isso. Uma pessoa simples, uma pessoa muito que não tem nenhum conhecimento, pode escrever coisas fantásticas, né? Através da mediunidade dela, o espírito se manifestando. Mas seguramente ele tem um preparo anterior para isso. Muita coisa a gente desenvolve aqui. Por isso, sempre Kardec orientava, e orienta através do Espiritismo, né, da codificação, a que estudemos, estudar, ler, aprimorar o intelectual. Porque nós, principalmente como médiuns,
vamos poder oferecer mais condições para a manifestação do Espírito, né? Então, outros, pelo contrário, são poetas, mas como médium só escrevem prosas, apesar do seu desejo de escrever poesias. Acontece o mesmo com desenho, música, etc. Há médiuns que, sem possuírem conhecimentos científicos, são mais aptos a receber comunicações dessa ordem, ou seja, comunicações científicas, de caráter científico. Mas como é que pode isso? É porque ele está preparado para isso, porque ele traz uma bagagem. Nós não somos, nós hoje somos essa personalidade que a gente se manifesta, mas nós temos um conhecimento que poucos fazem ideia. Então, para esse momento, é melhor que se manifeste o que está acontecendo, que é para melhor aproveitamento da nossa encarnação. Então, nós temos que lembrar disso, que nós tivemos muitas, mas muitas personalidades que, somadas, vai dar o indivíduo, espírito ou espiritual que nós somos. Então, vai acrescendo, a cada encarnação vai acrescendo, vai acrescentando o conhecimento, a experiência, e vai contribuindo para que a gente tenha mais conhecimento e melhoria moral, né? Então, tem espíritos que conseguem, através de médiuns que não têm conhecimento científico, dar boas comunicações. Outros são mais aptos para estudos históricos, outros servem mais facilmente de intérpretes a espíritos moralistas. Numa palavra, qualquer que seja a flexibilidade do médium, as comunicações que recebe com mais facilidade têm geralmente um cunho especial. É como se fosse uma especialidade do médium. Ele sabe melhor fazer aquilo. Pode ver, isso não muda com relação ao nosso dia a dia, aqui nós somos. Cada um sabe fazer alguma coisa melhor que o outro. Todos nós temos uma especialidade. Nossa, não tem um zero à esquerda, um que não tem jeito, que não. Todos têm um valor. Alguém sabe fazer alguma coisa. Eu vou dizer uma coisa que me impressionou. Eu fiz uma vez uma viagem no Rio Amazonas, né? E tinha uma pessoa lá, eu conversava com ele, ele era funcionário daquele barco. Aí começamos a conversar, e eu falei, eu trabalho no barco. Aí, o que você faz? Tem um nome que eu não me lembro, mas é assim, ele sabia onde tinha banco de areia que podia comprometer o barco. Então, ele ia dizendo, mais para lá, mais para cá. Ele orientava o piloto, né? A pessoa que estava conduzindo o barco. Então, eu não sei se aquilo era mediúnico, eu não sei se era conhecimento. Eu perguntei para ele, ele falou, não, eu consigo ver, está vendo? Ele tentou explicar para mim. Está vendo a água? Olha o que está acontecendo. Está vendo assim a superfície dela? Ele nem falava superfície, ele falava a flor da água, ele falava qualquer coisa assim. Não era uma pessoa letrada, não era uma pessoa culta, não era uma pessoa que estudou para aquilo. Ele tinha aquilo naturalmente. Então, eu estou dando um exemplo que a pessoa, por mais simples que fosse, ela tem aquela habilidade, ela tem aquele conhecimento, ela é boa em uma coisa. Então, todos nós somos bons em alguma coisa. E a soma, se bem aproveitada, do que nós somos bons em cada coisa, imagine qual que não é a contribuição para o todo. É que nós não somos ainda tão, assim, fraternos, sabe, cooperativos, né? Que a gente não aproveita a habilidade que outro tem. Aproveita sim, numa empresa, ela precisa, então ela contrata aquela pessoa. Mas qualquer coisa que haja, já manda embora, olhou feio, alguma coisa, enfim. Não tem um aproveitamento integral daquilo que a pessoa tem como qualidade. Então, se nós fôssemos realmente aproveitar cada um, né, a habilidade de cada um, o todo ganharia muito com isso. Na mediunidade não é diferente. Então, tem médiuns para todo tipo. E mesmo um tipo de médium tem variação entre eles, né?
Então, é disso que está falando, é dessa especialidade, essas aptidões que os médiuns têm. Então, não se iludam que, o fulano é médium psicofônico. Naquele grupo de médiuns psicofônicos, que pode ter 1, 2, 10, 100, cada um tem uma característica que podemos até dizer com uma certeza grande. É como se tivesse um médium psicofônico diferente do outro, diferente do outro, diferente do outro, diferente do outro. Então, essa variação é muito grande, né? E essas especialidades também. Então, por exemplo, o médium vidente. Tem uns que veem um vulto, tem outros que veem um pouquinho mais, né, definido, tem outros que vê com alguns detalhes, quase, né, inteiro. Tem uns que veem com todos os detalhes, a ponto de confundir, não saber se é encarnado ou desencarnado. Percebe? Então, há muita diferença, ainda que pequena, entre os médiuns. Agora, quando se acrescenta um espírito, então, né, para poder fazer essa combinação médium-espírito, ou espírito-médium, aí que dá mais variáveis no meio, né? Varia mais ainda. Então, vamos lá. Repetindo, numa palavra, qualquer que seja a flexibilidade do médium, as comunicações que recebe com mais facilidade têm geralmente um cunho especial. Há ainda os que nunca saem de um determinado campo e quando dele se afastam, só recebem comunicações incompletas, lacônicas e muitas vezes falsas. Então, cada macaco no seu galho. Se ele vai querer fazer alguma coisa que não é a habilidade dele, não é a praia dele, não vai sair bem, né? Não vai. E também pode haver mudança na mediunidade, dependendo da necessidade do tipo de mediunidade. Então, os espíritos trabalham, desenvolvem o médium a ponto de mudar ele de um para outro. Então, essa especialidade pode mudar também ao longo do tempo. Então, alguns não saem daquilo, alguns saem e por várias vezes mudando. Além da questão das aptidões, os espíritos ainda se comunicam dando preferência mais ou menos acentuada a este ou aquele médium, de acordo com as suas simpatias. Percebe? Então, tem um médium que só vai e fala através de determinado... um espírito fala através de determinado médium. Nossa, só vem ele lá. Simpatia, por que não? Pode ter. Dessa maneira, apesar da plena semelhança de condições, o mesmo espírito será mais explícito através de certos médiuns, unicamente porque esses melhor lhe convém. É o tal do músico que melhor se adapta a determinado instrumento, e vice-versa. É um carpinteiro que prefere determinadas ferramentas ao invés de outras. É o médico que prefere aquele tipo de instrumento, né, ao invés de outros. E assim vai com todas as atividades. Às vezes, nos detalhes acontece com a gente. Nossa, eu não gosto daquela caneta escrita fina, eu prefiro aquela escrita bem grossa. Já outro fala, não, para mim é o contrário, eu prefiro escrita fina do que a grossa. Então, nos detalhes a gente nota isso. Se na vida, no dia a dia, assim, por que não é também no campo espiritual, na manifestação, né, mediúnica? Então, agora o item 186. Seria errôneo querer obter-se só por se dispor de um bom médium escrevente, boas comunicações de todos os gêneros. Não pode ser. Então, é o espírito que vai estar dando o tom, vai estar escrevendo, né? Eu lembro de um comentário de um amigo que falava assim, falou, às vezes a gente vê um espírito dando a comunicação, ele rateia, né? E
E aí a gente fala, esse espírito não sabe falar, esse espírito julga o espírito, quando na verdade o médium não tem o vocabulário completo para a manifestação daquele espírito, né? Então, ele procura, ele busca as palavras, e às vezes leva um tempinho, então dá uma rateada. Mas não é o espírito que é ignorante, que não sabe falar, não. Ele não tem meios de falar. Então, naquela sopa de letrinhas, né, que seria o conhecimento do médium, ele tem que juntar as letras, ele tem que juntar as palavras, as frases, né, para a comunicação. A primeira condição é de assegurar-se da fonte dessas comunicações, quer dizer, as qualidades do espírito que as transmite. Então, o espírito rateou? Não é. É o médium que tem as dificuldades. Então, a qualidade do espírito está exigindo alguma coisa, né? O tipo de comunicação. Temos, pois, de estudar a natureza do médium como se faz com a natureza do espírito, porque são eles os elementos essenciais para um resultado satisfatório. Os dois. Então, juntou os dois, é uma equipe. É uma equipe de dois, mas é uma equipe. Mas há um terceiro elemento igualmente importante, que é a intenção, o pensamento íntimo, o sentimento mais ou menos louvável de quem interroga o espírito. E isso é fácil de compreender. Então, aí já tem uma outra pessoa que está envolvendo, ela que está buscando as respostas, que está buscando a conversa, o teor da conversa, qual que é. Esses dias me veio uma coisa à mente. Na época das mesas girantes, eram brincadeiras. As respostas que eram dadas eram respostas frívolas. Por quê? Porque as perguntas eram frívolas. A pessoa falava assim, quantos anos eu tenho? Perguntava para o espírito. Aí tinha lá em batidas, estava lá a idade da pessoa. E de que adianta isso? O que serve isso aí? Agora, vai buscar uma pessoa, através do médium, fazer as perguntas elaboradas. Que foi que Kardec fez? Ele estava preparado para isso. Então, ele vai e faz as perguntas de um determinado nível, aliás, bastante elevado, e ele obtinha respostas elevadas, através de médiuns que não tinham conhecimento para aquilo. Às vezes eram verdadeiras crianças, eram adolescentes, que não teriam nem tempo para ter esse conhecimento, estudado isso. E, no entanto, vinham aquelas respostas assim, de teor filosófico elevado, né? Então, esse conjunto todo agora é que vai estar dando o teor de toda a comunicação. Mas, começando falando dos médiuns, a aptidão especial deles, depois vem o espírito, conforme a sua situação, conforme o seu nível na escala espírita, e aí depois a pessoa que está fazendo parte do diálogo ali, falando com o espírito através do médium. Para que uma comunicação seja boa, é necessário que provenha de um bom espírito. Isso é condição. Condição é imprescindível isso aí, né? Não vai dar para tirar. Eu lembro que quando a gente estudava na época na escola, então tinha sempre uma teoria. Você nunca chega a um bom produto partindo de péssimas matérias-primas. Não tem jeito, não tem milagre. Você parte de um produto ruim, né? Um alimento, você vai preparar um alimento. Começa com ingredientes deteriorados, tudo, não vai conseguir chegar num alimento bom. Então, é isso que está falando. Para que uma comunicação seja boa, é necessário que provenha de um espírito bom. Para esse espírito que possa transmiti-la, precisa dispor de um bom instrumento. Para que ele queira transmiti-la, é necessário que o objetivo lhe convenha. Então, olha só quanta coisa está envolvida aí. Mas nós estamos falando de espíritos mais elevados, que têm um conceito assim, de moral mais elevado, né? O espírito que lê o pensamento julga se a questão proposta merece uma resposta séria
e se a pessoa que a formula é digna dessa resposta. Se eu vou fazer pergunta idiota, e esse espírito não está para brincadeira, ele não vai dar resposta. Por que eu vou ele pensando, por que eu vou me submeter a essa brincadeira aí? Não, isso era na época das mesas girantes, isso é na época das crianças brincando com o copo, né? A brincadeira do copo. Caso contrário, não perde tempo lançando boas sementes nas pedras. É então que os espíritos levianos e zombeteiros se intrometem, porque poucos, se importando com a verdade, não encaram o assunto como deviam e são geralmente bem pouco escrupulosos no tocante aos meios e aos objetivos. Percebem? Quando a gente faz uma reunião séria, nós atraímos espíritos sérios. Quando nós fazemos brincadeira espiritual, ou estamos querendo fazer maldade, fazendo coisa aí que não convém a espíritos mais elevados, a gente abre as portas para esse tipo de espírito, leviano, zombeteiro, que não tem o que fazer, porque não muda nada. O espírito, ele tem a característica do que ele era quando encarnado. Não fica bom, morreu, ficou bom, não fica bom. Ele é um espírito sem o corpo. Nós somos espíritos com corpo. Essa é a diferença. Um corpo. Mas o cerne, a semente, aquela, sabe, a parte que importa realmente, né, é o espírito. E o espírito é o que é. O resto é roupa, o resto é material, o resto é situação. Aí nós vamos finalizando já e vamos ver o seguinte. Nós vamos estar tratando agora do quadro sinótico das diferentes variedades de médiuns. São muitos, nós vamos ver assim, muitos. Mas eles estão assim em dois grandes grupos. Quer ver? Essas indicações foram inteiramente fornecidas pelos espíritos. Então, Kardec pegou toda essa informação com os espíritos. Ele não inventou nada. Ele pode ter dado nome, mas as categorias, né, os tipos de mediunidade, tudo, os espíritos que ofereceram isso como informação. Além disso, reviram esse quadro com particular cuidado e o completaram com numerosas observações e novas categorias, de tal maneira que ele é, por assim dizer, obra inteiramente deles. Então, Kardec fez tudo, né, escreveu aquilo que ele entendeu, tudo, e depois submeteu aos espíritos de novo. E eles fizeram correções, acrescentaram coisas, né? Assinalamos, pondo-as em corpo tipográfico diferente suas observações textuais, quando julgamos dever destacá-las. São, na maioria, de Erasto e Sócrates. Olha só, dois espíritos realmente evoluídos, né? Então, no item 187, pode-se dividir os médiuns em duas grandes categorias. Quais são? Médiuns de efeitos físicos e médiuns de efeitos intelectuais, ou de efeitos inteligentes, que é a mesma coisa. Então, um está relacionado com os nossos 5 sentidos, o outro está relacionado com conhecimento, intelectualidade, com moral, coisa que está dentro da gente, que alguém do lado de fora não vê, porque está dentro, é a inteligência, é o conhecimento, é a experiência. Percebe? Então, um é para mexer coisa, é para fazer barulho, é para aparição, é para cirurgia, que usa material, então está ali, está todo mundo vendo, está fazendo a coisa ali quando tem lá os cortes e tudo. Então, médiuns de efeitos físicos. Esses têm a ver com os 5 sentidos. Já médiuns de efeitos intelectuais são esses que... Bom, vamos ver aqui o que ele escreve. Ó. O médiuns de efeitos físicos, os que têm o poder de provocar os efeitos materiais ou as manifestações ostensivas. Então, a coisa é evidente. O ostensivo está ali, está na cara da gente, dá para ver. Já os médiuns de efeitos intelectuais ou médiuns de efeitos inteligentes são os que são mais especialmente aptos a receber e a transmitir comunicações inteligentes.
ao longo de tudo isso, nós vamos ver, porque inclusive ele fala, ó, dá uma olhada lá na questão 160, no item 160 do Livro dos Médiuns, dá uma olhada lá na 65 do Livro dos Médiuns, e aí a gente vai ver isso com mais propriedade depois, na próxima reunião. E essa aqui deve ser o último slide, né, de hoje. Como as demais variedades se ligam mais ou menos diretamente a uma ou outra dessas duas categorias, como se fossem dois blocos, né? Então, elas estão ligadas, né? E algumas participam de ambas. Analisando os diversos fenômenos produzidos sob influência mediúnica, vê-se que há em todos um efeito físico e que aos efeitos físicos se junta quase sempre um efeito inteligente. Poxa, Kardec, você quer agora me confundir? É que não dá para tirar uma coisa da outra, porque tem uma inteligência atrás daquilo, ainda que o fenômeno seja físico. Tem uma origem num espírito. Aquilo é uma causa inteligente. Então, não vai ter jeito. Agora, para a gente entender os grupos, né, as manifestações, né, que ocorrem. Então, para a gente classificar os médiuns, estudar os médiuns, aí ele fez esses dois grupos, né? E às vezes é difícil estabelecer o limite entre ambos, mas isso não acarreta nenhuma dificuldade. Incluímos na classificação de médiuns de efeitos intelectuais os que podem, mais especialmente, servir de instrumentos para comunicações regulares e contínuas. Tá? E aí ele vai mandar ver. A gente vai ver tudo isso aí depois. Então, esse foi o nosso tema de hoje, o assunto de hoje, o estudo de hoje, e vamos aproveitar esses poucos minutos, aí, uns 15 minutos que nós temos, para a gente tirar alguma dúvida, fazer algum comentário, porque é um assunto que eu, particularmente, acho fascinante. Falar de mediunidade, se deixar, eu falo a noite inteira. Não que eu saiba tudo, mas é que me atrai. Luiz, vocês estão me ouvindo? Claro e alto. Só uma dúvida só, quando você falou do Chico, ele dialogava e ele também recebia? Ele fazia os dois? Não, a gente sabia que ele já falava com espíritos, né? Por exemplo, quando a irmã dele teve aquele surto lá e tinha um envolvimento espiritual, era uma obsessão, né, bastante grande e tudo, ele falava com os espíritos, mas normalmente, ele, como a Verinha lembrou, ele tinha moral para isso, mas normalmente ele era médium, né, de psicofonia e recebia espíritos em trabalhos de desobsessão. Então, assim como o Divaldo, mas há uma disponibilidade dele, uma disposição dele, né, por achar que era importante trabalhar em trabalhos de desobsessão. Então, ele fazia questão de trabalhar isso. Eu fui um pouco mais assim, por minha conta, já coloquei que ele gostava disso, dava preferência para isso, mas eu, de novo, estou falando. Isso era opinião minha, quer dizer, um comentário meu, mas que eu já tinha ouvido falar que ele, sim, se dedicava a trabalhos de desobsessão como médium psicofônico, isso sim. Diálogo, alguma coisa a gente sabe por exemplo, o caso da irmã dele, né? Ficou claro, Suelen? Sim, sim. Só uma curiosidade. Obrigada. Um comentário que eu vou fazer, sabe? Trabalhos mediúnicos. Quem nunca viu, acha que é a coisa mais, sei lá, o que do mundo. É tão simples, assim, o conceito, da forma como que ocorre. Claro, tem algumas exigências, tem o controle de toda a situação, tudo, mas, no fim das contas, é uma conversa. Nós estamos conversando com alguém, ou estamos ouvindo alguém que vem dar uma comunicação, uma mensagem. Então, todo grupo escuta uma mensagem, vem alguém e fala, né? E
e tirando só aqueles que têm evidência, parece que quem está ali falando é o médium, quando na verdade não é. É um espírito através do médium. Então, é uma coisa muito, muito simples. Eu me lembro que, quando a gente fez uma reunião mediúnica num grupo que estava se formando, uma das médiuns fez um comentário. É a primeira vez que ela tinha entrado, né, num trabalho desse, né, tinha assistido, participado, inclusive. Eu falei, então é isso que é o trabalho mediúnico? Nossa, eu achava que era uma coisa e é tão simples. É isso mesmo. Então, a gente às vezes pensa de uma forma assim. Eu estava ontem conversando com a Dani, né, e falando a respeito de trabalhos mediúnicos, né, e que a partir do momento que a gente toma contato com isso, é uma coisa assim que deixa de ser assustadora, deixa de ser surpreendente, deixa de ser curiosa, é normal, né? Então, mas o importante em tudo isso é o conhecimento, isso sim, isso ninguém pode abrir mão. Vai trabalhar? Porque não tem médium que sem conhecimento nenhum, não, médium natural, entra lá e, nossa, que médium, né? Se bobear, ele atrapalha, ao invés de ajudar. Ele tem que ter conhecimento, ele tem que estudar. E o livro dos médiuns é o livro que não tem outro que se equipare a ele. O resto depois vem com a experiência. Posso fazer um comentário, Luiz? Qualquer ele que seja. Não, é que enquanto você estava falando, e também por conta da pergunta da Sueli, me veio assim na mente, né? Como que essa questão da mediunidade, se a gente fosse verificar, tudo que vale para a mediunidade vale para a nossa convivência aqui também, né? Se a gente quer conviver com, vamos dizer assim, com pessoas que estão com o mesmo propósito, etc., a gente tem que buscar esse aprimoramento moral, né? Da mesma forma que a gente estuda para conduzir a nossa profissão, ou seja, o médico vai lá, faz a faculdade, a residência, etc., para poder se aprimorar, a mesma coisa, se a gente quer aprimorar nossas relações pessoais, a gente também tem que aprimorar a nossa moral, nosso estudo sobre isso. E daí a prática disso volta a ser a caridade, da mesma forma que é a mediunidade. Por exemplo, no meu entendimento, o Chico fazia o que praticamente os espíritos superiores fazem, porque eles têm mais condições de ajudar, condições morais, né, para ajudar esses espíritos bem mais endurecidos, né? Eu não me vejo entrando numa reunião de desobsessão com um espírito extremamente endurecido. Eu sei que eu não tenho capacidade, como eu não tenho capacidade de operar uma pessoa, como eu não tenho capacidade para dirigir um caminhão. Não é nenhuma questão de receio ou qualquer outra coisa, mas eu não tenho a capacidade moral ainda para conduzir, né, um espírito tão endurecido, né? Porque, Sabe, Ana Paula, pelo menos esse é o meu entendimento, né? não, eu acho que você está certa, mas que também está, não sei nem se eu falar isso aí, por favor, não entenda como ofensivo, assim, mas Não, de maneira incompleta no raciocínio, porque veja só, o médico que opera, não, eu não consigo fazer uma cirurgia, claro que não, eu não estudei para isso, mas se eu me dedicar a isso, estudar, eu vou virar um cirurgião. Sim, não, isso sim. Se eu quero ser um motorista, eu vou tirar tem que ser uma carteira profissional lá, não pode ser qualquer um. Tá, então eu vou lá, tal, faço as aulas e viro um bom motorista. Claro que eu vou derrapar algumas vezes, assim como o cirurgião vai ter, né? Eu como cirurgião aprendiz vou também fazer das minhas. Que mais? Como dialogador com o espírito, mesma coisa. Quando eu vi falar a primeira vez com o espírito, eu falei, nossa, eu não nasci para isso, não vou conseguir. Aí o que aconteceu? A coisa foi acontecendo, veio o estudo, veio a prática, veio a experiência e tal, e depois cada vez parecia que ia assim, ficando cada vez mais difícil assim, o desafio maior. Mas assim como o melhor caminhoneiro teve dificuldades maiores, crescentes, o cirurgião teve dificuldades crescentes, o dialogador também. Então, você falou correta a palavra assim, ainda. Porque se você se dedicar, eu tenho certeza que daqui a um tempo você não vai ter nenhum receio
vai dar um show, vai trabalhar, vai fazer por merecer e vai ser uma boa dialogadora com espíritos. Isso em qualquer área. Não, eu concordo plenamente com você. Não discordo, porque se a gente está reencarnando, e eu gosto muito de entender a Terra como uma escola, e a gente está aqui para aprender. Só que, de novo, assim, só que eu quero chegar num ponto, né? A gente tem que ter humildade para aprender, né? Porque esses espíritos, essa era outra coisa que eu lembrei. Esses espíritos, quando a gente entra numa sala de diálogos, né? Ou seja, para espírito sofredor, mas principalmente espírito obsessor, eles sabem quem nós somos, de certa forma, né? Claro que existe uma certa restrição, porque a espiritualidade superior está ali trabalhando, mas eles sabem o que nós somos, né? A gente não consegue esconder deles quem nós realmente somos. A gente tem que tomar muito cuidado, assim, isso eu falo num sentido muito mais amplo e geral, né? Para quem está ouvindo também. Para a gente não saber que a gente precisa ter essa humildade dentro, a gente tem que saber o que nós realmente somos, o que nós conseguimos fazer, né, para dialogar com eles. Eu acho que essa talvez fosse uma das maiores qualidades do Chico, assim, quando eu vejo os vídeos dele na internet, etc., a humildade que ele tinha para falar com as pessoas, né? Ele não deixava as pessoas se sentirem mal por uma situação equivocada que elas tinham feito, ou uma falta de compreensão de uma determinada coisa. Ele tinha essa facilidade de se colocar no lugar do outro, né? Então, eu acho que a mediunidade é muito isso também, né? Sim, mas esse era o Chico. Agora, eu vou te falar uma coisa que foi experiência minha. Já até falei, alguns aí já sabem, todos, né? Mas eu nunca fui santo. Ninguém é santo. E o homem, quer dizer, Deus ajuda os homens através dos homens. Então, se for pensar, paralisar diante de alguma coisa, não, tem um espírito que sabe, me acompanha já há 6 meses, ele sabe exatamente o que eu faço, né? E aí que ele chega lá na hora e ele pega e começa a jorrar tudo aquilo. Ele falou, escuta, você sabe o que você estava fazendo? Você lembra daquilo? Lembra? E eles sabem. E ele tem, assim, um caderninho que anota tudo e põe ali e tal. Aí é muito fácil falar para ele, falar, olha, você também percebeu o esforço que eu estou fazendo para me melhorar? Sabe? Porque tem que haver uma lógica nisso. Porque não é só de um lado e nem de outro. Eu ficar falando, sabe, jorrando coisas assim sabe, disso, daquilo, de coisas elevadas, sabe, de moralidade que eu não tenho, né? Nenhum nem outro. Eu lembro, a história que eu vou contar, que vocês já devem ter escutado, era de assim, conversa, eu escutando de uma pessoa que dialogava com espíritos. Eu falei, olha, aconteceu aqui, uma determinada vez, que ele sabia, porque ele participou, né? Essa pessoa participou, e falou assim, tinha um espírito, se manifestou, aí veio lá uma pessoa que era até bem colocada na sociedade, né? E chegou e começou a conversar com o espírito. O espírito virou para ele e falou assim, quem você pensa que é? Que qualidade moral, que lastro moral você tem para querer dar lição de moral em mim? Se quer que te fale o dia que tal, com quem você estava, o que estava fazendo, onde que você estava. Ou seja, ele sabia de tudo aquilo. Aquilo envergonhou tamanho o dialogador que ele saiu da reunião. Acabou, murchou e saiu. E sei lá, eu não perguntei se parou de trabalhar, né? E aí uma pessoa saiu de lá, né, que estava na mesa, uma pessoa humilde, né, que tinha condições, foi lá e conversou com o espírito, né? Depois que eu escutei essa história, Ana Paula, eu coloquei minhas barbas de molho. Aí eu falei até para minha mulher, né, porque ela acho que até lembra disso. Eu falei, Verinha, você antes se confiava em mim, agora você pode pôr a mão no fogo, porque eu vou fazer de tudo para que não aconteça esse tipo de coisa comigo. Porque senão, já pensou que estão rindo? Sim. Espírito comunica através de mim. Tem um episódio muito, muito ilustrativo desse, que é no filme lá do Divaldo, quando aquela senhora, o médium está tentando, o dialogador, né, está tentando conversar através do médium com o espírito,
E o espírito é extremamente rebelde, dizendo, você sabe quem ele é, e ainda falando da pessoa que também tinha o prejudicado, né? E ele estava bem reticente em ouvir qualquer coisa que o médium estivesse falando. Quando essa senhora fala com ele, e é aquela senhora que era analfabeta, né? Aí o Divaldo até pergunta depois, mas como que ela conseguiu? Porque ela o amou ao invés de julgá-lo, né? Foi mais ou menos, eu estou só colocando nas minhas palavras, né? E é nesse ponto que eu queria insistir, né? Que se a gente for compassivo e humilde o suficiente para entender que, olha, aquele é um irmão igual a mim, que também comete erros, eu acho que as reuniões mediúnicas seriam muito mais bem-sucedidas. Mas é isso, é exatamente isso, Ana Paula. A gente aprende isso. Eu lembro de um amigo, que foi um amigo encarnado e depois amigo espiritual, né? Que hoje ele é um amigo espiritual, que ele desencarnou e ele vira e mexe, ele aparece, e ele já falou para mim, ele falou, né? Põe amor na conversa. É amor que eles precisam. Um outro espírito, uma amiga espiritual, falou assim, ó, por baixo dessa casca grossa, aparentemente de maldade, tem alguém que sofre. Então, a gente vai aprendendo, a gente vai se transformando, a gente vai se adaptando à necessidade daquele que está ouvindo. E ouvir é importante. É uma conversa, é um diálogo, né? E ele, assim, faz com que aquilo seja uma coisa tão bonita, sabe? É uma conversa. Se vem alguém para você e fala, Ana Paula, eu estou com um problema sério, nossa, eu não tenho a quem recorrer, você me ouve. E você vai ouvir. Você não precisa nem dar opinião, nada. Só de você ouvir, a pessoa já está pondo para fora, você está dando uma demonstração de atenção, sabe? De carinho, afeição, de amor. Então, é um processo, por isso que ele fala, é efeito inteligente. Isso aí, o diálogo com espíritos, a psicofonia, é manifestação de efeitos inteligentes, classificando de forma, sabe, aquela que nós vamos ainda explorar mais isso, tá? Porque já vimos que toda manifestação ela é inteligente, ainda que de efeitos físicos, mas o resultado final ele está para um lado ou para o outro, né? Então isso é você estar trabalhando esse lado, né, intelectual, esse lado inteligente, porque está colocando o conhecimento, sabe, o amor, sentimentos. Então, olha, a gente aprende, essa que é a verdade. E se a gente tem boa vontade de fazer melhor, vai cada vez mais melhorando, né? Não sei se vai ajudar muito as pessoas, mas a impressão que eu tenho é sempre assim, o que eu gostaria, como eu gostaria de ser tratada se eu estivesse naquela posição. Quando a gente briga com alguém, porque nós todos aqui brigamos, né? Quando nós discutimos, o que a gente espera do outro, né? Outra discussão, um julgamento, a gente às vezes espera uma coisa tão singela quanto um abraço, né? Eu sempre fico me colocando nessa posição, que necessariamente do que o outro, né, precisa, mas o que eu precisaria no lugar dele. E tento fazer isso, né? Então, só para finalizar, porque nós estamos aí já no limite, é aquele negócio, né? Ixi, acabei esquecendo o que eu ia falar. Que você estava falando aí, me veio uma coisa que eu achei que era importante falar, mas pelo jeito acho que vai ficar para a próxima aí, né? Se eu lembrar, eu já vou até anotar aí, né? É mais ou menos isso ainda, que a gente... lembrei. Nós não vamos poder esperar, ninguém vai poder esperar, nem a humanidade, nem nós como indivíduos, vamos poder esperar a gente chegar à perfeição moral e desenvolver todos sabe, a humildade, o amor e tudo isso, para trabalhar num trabalho mediúnico de desobsessão, por exemplo, né? Ou de acolhimento, ou de qualquer outro trabalho assim que a gente queira ajudar alguém. Porque se for esperar isso, não vai ter, assim, vai ser daqui muito tempo. A regeneração vai atrasar em muito. Então, nós temos que realmente nos colocar à disposição,
trabalhar, entrar de cabeça e fazer e se modificar. E o trabalho modifica a gente. Eu dei o exemplo meu. Coloquei minhas barbas de molho. Falei, eu não vou passar por isso. Ah, não. Posso passar por qualquer outra coisa. E já cheguei a conversar com o Espírito e falei, olha, se antes eu era um ladrão de galinha em outra encarnação, eu parei com isso. E eu tô buscando a minha melhoria, né? Então é isso. Alguém gostaria de fazer? Olha, na próxima vez, aquelas que ficaram quietinhas, ou, né, podem se manifestar, porque a gente é falador aqui, né, Ana Paula, né, Suelen? Então a gente invade aí o espaço. Então, Não é Suelen não, hein, que eu tô quietinha. não, você falou, né? Você perguntou, mas está tudo bem. Mas olha, para falar a verdade, eu tenho uma coisa para falar, mas não vai dar tempo, que a gente já passou do horário. Mas me lembrem, semana que vem, que eu tenho um bom exemplo para dar para Ana Paula, e é um exemplo próprio, bem próprio. Disso eu acho que vai, talvez, clarear muitas, assim, talvez ajude as pessoas também a entender, porque como é que eu estou passando neste momento. Bom, você já está em careca de saber, Luiz. É você que me ajuda, né? Então, semana que vem, vou fazer igual você, vou anotar. Aí, se a gente entrar nessa sessão de novo, eu dou o exemplo. Não, os exemplos, eles ajudam muito. Nós estamos falando de atividades mediúnicas, tá? Trabalhos mediúnicos. É isso que ela está falando, né? Não é que eu ajudo, não é? Eu não sou psicólogo, não sou nada disso. É no trabalho nosso, é no dia a dia que a gente aprende juntos, tá bom? Quem que vai querer fazer a prece hoje? Sem brigas, sem disputas? Eu faço, Luiz. Então, tá bom. Bom, então vamos todos fechar os nossos olhos, elevar os nossos pensamentos ao nosso Pai Celestial, do amparo do nosso amado Mestre, agradecer mais uma noite de estudos, que estamos reunidos aqui entre amigos, agradecer por estarmos juntos, os amigos aqui encarnados e desencarnados, agradecer pela oportunidade do estudo, agradecer por mais um dia de vida aqui encarnados. E como eternos pedintes, pedimos sempre o amparo e a proteção dos nossos amigos espirituais, dos trabalhadores da Seara do Cristo, não somente para os nossos familiares, para nós mesmos ou para este grupo, mas para todos aqueles que necessitam, para todos aqueles que sofrem de mazelas diversas. Que Jesus, em sua eterna misericórdia, envie os seus mensageiros de amor e paz, de consolo para cada casa, cada coração, cada lugar. Que Jesus abençoe a nossa noite e que, se for da vontade do Pai, que possamos estar reunidos novamente na próxima semana para mais uma noite de estudo. Que possamos ter uma noite calma, tranquila e um resto de semana muito abençoado. Que assim seja, graças a Deus. Boa noite a todos. Boa noite.